Aleluia, eu saldo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Queria desde já, agradecer primeiramente a Deus, né, por esta oportunidade, agradecer ao meu bispo Fidelis, agradecer, né, ao anjo da igreja, minha pastora Jussara, né, por este privilégio, por esta oportunidade de estar aqui sendo porta-voz, né, da palavra de Deus, fazendo menção desta palavra, né? É um motivo de muita honra e de muito orgulho. Eu queria pedir à amada igreja que abrisse as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12 até o 14. Aleluia. Glorificado e exaltado seja sempre o nome do Senhor dos Exércitos. Podemos? Amém? Aleluia. Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás principado para o reino dos mortos. Aleluia, no mais profundo do abismo. Podeis se assentar. Que Deus abençoa a tua santa e gloriosa leitura da sua palavra. Oremos, soberano e eterno Deus. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor. Pai, toma a minha vida, ó Deus, nas tuas mãos. Senhor, nesta manhã, ó Pai, eu quero, Pai, ser um vaso nas tuas mãos. Ó Deus, eu quero ser um instrumento, Pai. Pai, eu quero ser um canal do teu fluir. Senhor, eu peço em nome de Jesus que tu venhas, Pai, me diminuir, Pai. Senhor, e que o Senhor venha aparecer sobre a minha vida, Senhor. Ó Deus, porque não estou aqui para falar nada que venha de mim mesmo. Ó Deus, mas para falar, Senhor, aquilo que venha do teu Espírito. Ó Deus, tu bem sabes, ó Pai, que para subir aqui, ó Deus, tem que ter temor e tremor, Pai. E tu sabe, Pai, como está, Senhor, Pai, o meu coração, ó Deus, nesta manhã. Pai, mas eu creio que o Senhor, Pai, é conosco. Deus, eu creio que o Senhor está no controle. Eu te peço, usa a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amada igreja, eu escolhi um texto que se encontra no livro de Isaías. Isaías, todos sabemos que Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque as revelações encontradas no livro de Isaías apontam a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus, a vinda do nosso Salvador. Aleluia. E eu escolhi esse texto porque o Espírito Santo de Deus, ele inspirou ao meu coração uma mensagem ao qual eu coloquei o tema: desmascarando as intenções do diabo e conhecendo as intenções de Deus. Aleluia. E eu escolhi esse trecho aqui, neste capítulo 14, versículo 12. Porque nesse trecho,
aleluia, ele fala sobre a queda de um homem e também fala sobre a queda de um anjo. Aleluia. Num contexto anterior, nesse livro de Isaías, fala a respeito da queda da Babilônia. Nesse texto fala sobre a restauração de Israel. Por que restauração de Israel? Porque Israel estava cativa, estava sendo dominada pelos povos da Babilônia. Esse texto também fala a respeito da vinda, da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde que toda a igreja se dobrará e todo joelho confessará que Cristo é o Senhor. Esse texto, ele também fala da queda do rei da Babilônia, pela sua soberba, pelo seu egoísmo, pela sua altivez. Mas nessa manhã, por esse texto ter um duplo sentido, eu não quero falar da queda do homem, mas eu quero falar da queda do anjo chamado Lúcifer. Aleluia. Então aqui nesse texto, no versículo 12 ao 14 diz: como caíste do céu, ó estrela do amanhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debitavas entre as nações? Aleluia. Eu quero dizer nessa manhã para a amada igreja a respeito de um anjo chamado Lúcifer, criado por Deus. Um anjo que era querubim da guarda. Um anjo ao qual era grandemente usado para o louvor e a adoração de Deus. Um anjo ao qual era coberto de pedras preciosas. E diz a Bíblia que este anjo andava sobre o brilho das pedras. Deus deu a este anjo poder, autoridade e glória. Deus deu para este anjo. Mas este anjo almejou nos seus pensamentos subir acima das estrelas de Deus, subir acima das mais altas nuvens. Este anjo almejou usurpar o trono de Deus. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Mas eu quero dizer uma coisa nesta manhã. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. A glória é dEle, o poder é dEle, a autoridade é dEle, as estrelas são dEle, as nuvens são dEle. A tua vinda é dEle, o teu coração é dEle e a tua alma também é dEle. Oh, rapataxepe cantarabacai. O nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. E o nosso Deus, que é um Deus onisciente, aleluia, o nosso Deus que é um Deus onipotente, porque todo poder e toda glória e toda autoridade é dele. O Deus que é um Deus onipresente, porque Ele está presente em todos os lugares. E por Ele ser onisciente, conhecedor de todos os pensamentos e de todas as intenções, Ele conhecia a intenção daquele anjo. Então aquele anjo, com a sua rebelião nos céus, ele é expulso das mansões celestiais. Ele é expulso dos céus. Aleluia. Em Apocalipse 12, versículo 4, nós vemos
que a cauda do dragão arrastou uma terça parte dos anjos. Esse anjo, sabemos bem todos da história, ele foi expulso do céu, mas arrastou uma terça parte dos anjos com ele. Aleluia. E eu entendo uma coisa. Esse anjo não só foi expulso dos céus, mas como também levou com ele uma terça parte dos anjos. E eu entendo que este anjo, junto com sua terça parte, não existe mais a salvação para ele, não existe mais o perdão para ele, porque ele já foi condenado por Deus. Então a Bíblia começa a dizer: contudo, serás principado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Aleluia. Contudo, serás principado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então eu entendo uma coisa. Aleluia. Existem principados e potestades atuando contra as nossas vidas aqui nesta terra, no universo. Aleluia. Atuando contra nossas vidas espirituais, contra nossas vidas conjugais. Aleluia. Em João 10, versículo 10, a palavra vai dizer que o ladrão ou o diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. E nessa manhã, o Espírito Santo de Deus revela para mim e para você que a intenção do inimigo é destruir, aleluia, os teus sonhos, é destruir os teus projetos, é destruir os teus objetivos, os teus ideais. A intenção do inimigo é matar o seu filho no mundo das drogas, como em outrora eu andava naquele mundo. A intenção do inimigo é destruir o seu esposo no alcoolismo, destruir famílias, destruir lares. A intenção do inimigo é roubar a tua paz, é roubar a sua alegria, é roubar a sua esperança. Aleluia. Mas nessa manhã, nós vamos conhecer a verdadeira intenção de Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. É por isso que o Senhor inspirou ao meu coração, desmascarando as intenções de Satanás e conhecendo a verdadeira intenção de Deus. Eu quero pedir à amada igreja que nesse momento abra as vossas Bíblias no livro de João 3,16. Aleluia. Para que nós venhamos conhecer a verdadeira intenção de Deus. Aleluia. A ti, Senhor, toda honra, toda glória e toda adoração. Aleluia, Deus. Um texto muito conhecido, vamos estar lendo, aleluia. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira
eu aprendi algo muito interessante a respeito do amor. Eu aprendi que quando nós amamos, nós demonstramos o nosso amor não com sentimento, mas com atitude. Porque o amor, ele não é um sentimento, mas ele é atitude. Se você diz que ama alguém, você prova o seu amor com atitude. Eu tenho aprendido isso dentro do meu lar. Porque em outrora eu dizia que amava a minha esposa, a minha família, mas as minhas atitudes eram insanas. Mas hoje, eu digo que eu amo a minha família, a minha esposa, os meus filhos, mas eu provo isso com atitude. Oh, rabadachebes cantarabacobi andarabacai. E nós vemos essa atitude de Deus nesse texto. Porque esse texto fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual foi a atitude de Deus aqui que nós vemos nesse texto? A atitude dele de ter entregue o seu único filho a favor de nossas vidas. Ele entregou o seu único filho por mim e por você. Ele não só entregou o seu filho, mas o seu próprio filho se entregou por você e por mim. Ao qual o Espírito Santo de Deus fala nesta manhã, para mim e para você. Qual é a atitude que nessa manhã nós teremos para provar o nosso amor por Ele, assim como Ele provou o seu amor por nossas vidas? Qual a atitude que você pode tomar nessa manhã, que eu posso tomar? Entregue o seu coração para o Senhor nesta manhã. Se você ainda não confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador, se existe alguém aqui nesta manhã que ainda não conhece esse Cristo Jesus, entregue agora o coração para Ele, entregue, aleluia, a sua vida para Ele. Tome esta atitude, aleluia, por amor, aleluia, a esse Deus que entregou a sua vida por você. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer, porque todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário que nós venhamos a crer no Filho de Deus, que nós venhamos a crer no Senhor Jesus, para que nós venhamos ter a vida eterna, que é a verdadeira intenção de Deus para com a tua vida e para com a minha vida nesta manhã e neste lugar. Oh, aleluia. Aleluia. Então nós sabemos algo sobre a intenção de Deus. Sabemos nessa manhã que tendo Jesus Cristo sofrido o castigo do pecado, pode-se dar agora a salvação ao pecador. Se entrou alguém aqui nesta manhã por essas portas, achando que não tem mais jeito, não tem mais solução para o teu pecado, saibas tu nesta manhã que existe salvação para a tua vida nessa manhã, neste lugar. Saibas tu nesta manhã que Deus está aqui, aleluia, para que você venha ter a vida eterna, para que você venha ter a salvação da tua alma. Aleluia. Porque a intenção de Deus é que todos venham ser salvos. A intenção de Deus é que todos tenham a vida eterna. A intenção de Deus é que ninguém venha se perder. Aleluia. Em João, aleluia, 5:24, aleluia. A palavra de Deus diz, o nosso Senhor Jesus Cristo fala através de João: em verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, será salvo. Não entrará em juízo,
mas já passou da morte para a vida. E a palavra de Deus também vai declarar, no livro de Romanos, através da vida do apóstolo Paulo, no capítulo 10, no versículo 9, e se com a tua boca confessares Jesus Cristo como teu Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Observamos que nos dois textos fala sobre crer e confessar, ou confessar e crer. Mas o que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações nesta manhã é que não basta só crer e confessar. Aleluia. Nós precisamos aprender algumas lições para que nós venhamos alcançar a nossa vida eterna, alcançar a nossa salvação. Lição de número 1. Lembrando que eu não estou colocando isso em ordem numérica. Lição de número 1. O que é a graça de Deus? Para que veio a graça de Deus? Em Efésios 2, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos salvos mediante a graça de Deus. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que a graça de Deus é uma dádiva de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido. A graça de Deus é algo que nem você e nem eu merecíamos, porque nós éramos condenados ao pecado. Nós éramos sujeitos à ira de Deus, mas essa graça, ela alcançou as nossas vidas. Aleluia! A graça de Deus alcançou a tua e a minha vida aqui nesse local, nesse lugar e em toda a humanidade. Aleluia! Não podemos dizer não para a graça de Deus. Ou até podemos dizer não para a graça de Deus. Mas o que Deus quer que nós venhamos entender é que não devemos rejeitar a graça de Deus. Quando você, meu querido e minha querida, você fecha o seu coração e não deixa Deus transformar a tua vida, operar dentro do teu ser, dentro do teu interior, você está rejeitando a graça de Deus. Quando você entra por essas portas, que você não dá o melhor louvor, a melhor adoração a Deus, você está rejeitando a graça de Deus. Nesta manhã, Deus quer que nós venhamos entender o significado da graça de Deus. Porque quando nós entendemos o significado da graça de Deus, nós damos a prioridade, em primeiro lugar, nas nossas vidas, a graça de Deus, o favor de Deus. A gente não se importa se a gente vai morrer, se a gente vai viver. A gente fala como Paulo disse nas tuas cartas: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando nós entendemos verdadeiramente o significado da graça de Deus, nós colocamos a salvação da nossa alma, nós colocamos a nossa vida eterna em primeiro lugar. Aleluia. Lição de número 2. Agora você já conhece para que a graça de Deus e por que veio a graça de Deus. Lição de número 2. O que é o arrependimento? A palavra de Deus declara: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e crede no evangelho da paz. Deus, através de João, fala: arrependei-vos. Mas eu quero falar algo a respeito do arrependimento nessa manhã. O arrependimento, ele não é remorso, em primeiro lugar. Porque nem sempre o remorso fazem as pessoas mudar de rumo, mudar de direção.
mudar de caráter. Aleluia. Eu, durante 15 anos da minha vida, eu vivi no mundo das drogas. E eu, meditando nessa palavra, Deus falou ao meu coração: quanto foram as vezes que você se drogava e entrava pelas portas da minha casa e me aceitava como único e suficiente Salvador. E na outra semana estava usando droga, estava fazendo a mesma coisa. Sabe o que é isso? Remorso. O arrependimento, ele não é remorso. Aí eu fui e pesquisei o que significa o arrependimento. O arrependimento, ele é a profunda consciência do seu pecado e a tristeza pelos seus próprios pecados. E mediante a graça de Deus, dar as costas ao pecado e caminhar na direção de Deus. Aleluias. Então o arrependimento é a profunda consciência do pecado. Primeira coisa que eu e você temos que ter, nós temos que ter, é consciência que somos pecadores. É consciência que somos falhos. Somos de carne. Somos seres humanos. Que nós pecamos, que a nossa natureza é pecaminosa e que precisamos nos arrepender todos os dias. Todos os dias precisamos nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos delitos. Porque essa é a intenção de Deus. Se não nos arrependermos, não alcançaremos a nossa vida eterna. Mas dentro desse arrependimento também vai dizer, e a tristeza pelos seus próprios pecados. Eu e você temos que sentir triste toda vez que nós pecarmos. Muito de nós, quando eu falo nós, eu incluo primeiramente a mim. Porque primeiramente a palavra está vindo para o meu coração, para depois para a igreja. Aleluia. Muito de nós pega aquela palavra em João 2. 1 João 2 que diz: vós filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecais, saiba que tem um advogado para com Jesus Cristo, para com Deus, perdão, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo de todo mundo. Muitas das vezes usamos essa palavra para viver na prática do pecado, para dar um deslize ali, para dar um deslize aqui, para contar uma mentirinha ali, para contar outra mentirinha aqui. Aleluia. Mas eu quero informar nesta manhã para a amada igreja, que nós somos pecadores sim, mas a diferença de nós, que estamos aqui dentro da casa de Deus, para aqueles que não conhecem a Deus, é que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Oh, aleluias! Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Outra coisa que nós temos que entender a respeito do arrependimento. Nós pecamos sim, mas nós não vivemos na prática do pecado. Muito de nós pecamos 1, 2, 3, os mesmos erros, as mesmas falhas, os mesmos defeitos. Nós somos sujeitos a erros e a falha, mas nós não vivemos na prática do pecado, porque Deus tem ensinado isso na minha vida. Oh, rabadachabes cantarabacobi andarai. Quantos aqui podem glorificar o nome do Senhor? Quantos aqui podem adorar o nome do Senhor? Quantos aqui, aleluia, pode dizer que o Senhor é digno de todo louvor e de toda honra e de toda adoração? Aleluia. Outra coisa que eu aprendo a respeito do arrependimento. Depois que você tem a tristeza dos seus pecados, ele vem falando assim: mediante a graça de Deus, dar as costas ao pecado e caminhar na direção de Deus.
Nós temos que dar as costas ao pecado, porque o pecado está sempre batendo a nossa porta da nossa casa. O pecado está sempre diante de nós. Precisamos dar as costas para ele. Mas como nós vamos fazer isso? A própria palavra declara para mim e para você nesta manhã: sujeitares a Deus, resistires ao diabo, e ele fugirá de vós. Oh, Rabadacheb cantará. Sujeitares a Deus, resistires ao diabo, e ele fugirá de vós. É muito simples. Muitas das vezes, o pecado bate à nossa porta. E a gente bate na porta do pecado. Ao invés de nós virarmos as costas para ele, a gente vai em direção a ele. Outra coisa que eu aprendo a respeito do arrependimento. Mediante a graça de Deus, dar as costas ao pecado e caminhar na direção de Deus. Caminhar na direção de Deus não é caminhar nem para a direita, não é caminhar para a esquerda e nem caminhar para a retaguarda, mas é caminhar em rumo a Canaã. Aleluia. É caminhar em direção à Nova Jerusalém. É caminhar em direção à nossa salvação. É caminhar em direção a Cristo Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Oh, Rabadacheb cantará. Então agora nós já aprendemos duas lições que irá nos conduzir ao caminho da vida eterna. Terceira lição. Aleluia. A terceira lição que nós aprendemos nesta manhã. O que é fé salvadora? O que é a fé que salva? A fé que salva, ela é a fé que ocorre no processo de conversão do arrependido. Aleluia. Fé não é emoção. Diga para o teu irmão, fé não é emoção. As emoções são passageiras e enganosas, sujeitas a contingências de estado de espírito e manipulação. O apóstolo Paulo nos dá uma visão muito clara do que é fé que salva. Quando ele diz que a nossa fé é constante e progressiva. A fé de hoje, ela conduz a de amanhã, de fé em fé e de glória em glória. Ou seja, eu entendo algo muito importante sobre a fé. A tua e a minha fé, ela não tem que vir de cima para baixo, mas ela tem que vir de baixo para cima, porque quando ela vem de baixo para cima, a nossa fé toca o coração de Deus. Oh, Rabadacheb cantarai. Outra coisa que eu entendo sobre a fé, que se a fé, ela é constante, a nossa fé em Cristo Jesus, ela tem que ser crescente e não decrescente. A tua e a minha fé, ela tem que ser crescente. Se Deus faz aquilo que a gente quer, eu estou na fé. Se Deus não faz aquilo que nós queremos, eu também permaneço na fé. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1, 16, 17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aleluia. Viver pela fé não é viver pelaquilo que a gente vê, mas é viver pelaquilo que a gente crê. Viver pela fé é deixar que o autor e consumador da nossa fé venha nos ajudar a usar com a nossa fé. Aleluia. A terceira coisa que eu aprendo a respeito da fé. Aleluia. Em Hebreus 11:1 a palavra vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Muitas das vezes nós, eu sempre falo nós, porque eu também sou sujeito
a essas falhas. Nós temos a certeza que o nosso filho vai entrar numa faculdade e vai ser um doutor. Nós temos a certeza que nós vamos comprar uma casa de praia. Nós temos a certeza que nós vamos comprar um carro do ano. Amém, glória a Deus. Eu não estou dizendo que é errado usar a nossa fé e buscar as coisas materiais. O que eu estou querendo dizer é que a nossa, aleluia, salvação, ela tem que vir em primeiro lugar. O que eu estou querendo dizer é que a única certeza que nós temos que ter é a certeza da nossa salvação. A única certeza que nós temos que ter é a certeza da nossa vida eterna. A única convicção que eu e você temos que ter é que o nosso nome estará enrolado no livro da vida. A única certeza que nós temos que ter é essa. Porque as outras coisas é cumprimento. O nosso Deus não falou? Mateus 6,33, o quê? Buscai o reino dos céus, a tua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer nesta manhã, que quando eu e você buscamos primeiramente o reino dos céus, as coisas é cumprimento, chega até a nossa vida. Quantos pode glorificar aqui nesta manhã? Quantos pode dar um glória a Deus? Aleluia, Jesus. A quarta coisa, a quarta lição que eu aprendo. Nós precisamos ser pessoa regenerada. Mas, obreiro Miguel, o que é a pessoa regenerada? A pessoa regenerada, ela é a pessoa nascida naturalmente portadora do pecado. Essa é a pessoa não regenerada. E a pessoa regenerada é a pessoa que é nascida espiritualmente. Aleluia. Diga para o seu irmão, precisamos nascer de novo. Precisamos ter um novo nascimento. O nosso Senhor Jesus, ele responde para Nicodemos. Quando Nicodemos pergunta ao nosso Senhor Jesus, por acaso tornarei eu para o ventre da minha mãe e nascer a segunda vez? Mas o nosso Senhor Jesus diz para ele, em verdade vos digo, que se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino dos céus. Ou você não pode ver, em outras versões, o reino de Deus. Então, entendemos a quarta lição, que nós precisamos ser regenerados. E a quinta e a última lição. Nós precisamos ser transformados. Eu aprendi que a transformação, ela ocorre no processo da santificação. E eu também aprendi que sem santificação, o que acontece? A gente não vai ver a Deus. O apóstolo Paulo, ele nos dá mais uma visão muito clara sobre a respeito da transformação. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos com a renovação de vossas mentes. Aleluia. Precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos ter o pensamento de Cristo. Precisamos mudar os nossos pensamentos, os nossos conceitos. Muitas das vezes nós se achamos o tal. Pensamos que cantamos melhor do que o irmão, pregamos melhor do que o outro irmão. Muitas das vezes pensamos que somos melhor do que as pessoas lá fora, que não conhecem a Cristo. Mas se muitas das vezes pensamos assim, precisamos hoje mudar os nossos pensamentos. Sabe por quê, igreja? Precisamos mudar os nossos pensamentos, porque essa é a verdadeira intenção de Deus. É por isso que Deus me inspirou, conhecendo a verdadeira intenção de Deus. Deus, nesta manhã, Ele quer que todos venham ser salvos e nenhum de nós venhamos se perder. Nesta manhã, se alguém aqui entrou por essas portas, que não ainda confessou a Cristo,
mas que depois de ter escutado essa palavra, tem o desejo de caminhar em direção à tua salvação, é somente você, na hora que o bispo tomar a direção do trabalho, do culto, é somente você dizer para ele que quer aceitar Jesus. Se de alguma forma, na igreja, essa palavra em alguma área da sua vida tocou o seu coração, você compreende que você precisa deixar ainda muita coisa no altar. Hoje é o momento de você falar com o Senhor: trabalha na minha vida, Pai. Muda essa área que está faltando. Forge o meu caráter, muda o meu coração, muda a minha mente, transforma a minha história, me faz um homem de Deus. Oh, Rabada Shebs Cantaraia. Aleluias. Hoje é o dia, hoje é o momento de você refletir alguma área da sua vida que estiver errado, que você precisa mudar. Ainda há chance, porque só não tem chance para Satanás, mas para você e para mim tem chance nesta manhã. Amém? É só até aqui onde que Deus me deu. Eu estava me tremendo muito, eu estava muito nervoso, mas graças a Deus, o nosso Deus, que é o Deus de toda a glória e de toda a honra, Ele conduziu a minha vida nessa manhã. Ele mostrou para mim que eu sou totalmente dependente dele. Rabata, Shebs, Cantarai. Nós somos totalmente dependentes dele. E eu quero agradecer a minha oportunidade. Se vocês soubessem a alegria que é para mim estar subindo nesta tribuna e ganhando esta oportunidade do nosso bispo, vocês não tinham nem noção de como com o meu coração ele se alegra nesta manhã. E eu quero agradecer a minha rica e gloriosa oportunidade, nessa manhã, e passar a direção para o nosso bispo, em nome de Jesus.